Que a paz esteja com todos. Vamos lá para o nosso estudo, né? A Igreja de Cristo. Se você já é inscrito, deixa aí o seu like, o seu joinha, tá? Se você ainda não é, se inscreva, tá? Compartilhe esse canal. Ganhei mais um inscrito, né? Deus abençoe, tá bom? Estamos indo para 40, acho que é 46, se eu não estou enganado, né? Eu preciso olhar direitinho, mas se eu não estou enganado é 46 ou 45 inscritos. Eu preciso olhar certinho. Mas graças a Deus ganhei mais um inscrito, né? Você que é inscrito nesse canal, um forte abraço, tá bom? Você ainda não é, se inscreva. Forte abraço a você do Facebook, do WhatsApp, dos grupos, tá? De WhatsApp. Muito obrigado. Peço a você que possa me ajudar, possa fazer parceria comigo, né? Vamos fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que é o ID de Jesus, que é a base desse canal, tá bom? O comércio na igreja é o tema de hoje, é exatamente isso. Sabe, meu amigo e minha amiga, se tem uma coisa que Deus abomina, é a falta de respeito de muitas pessoas para com o santuário que se chama igreja, né? A igreja somos nós, só que a igreja, para ser igreja, eu já falei isso várias vezes, ela é um corpo reunido e tem que existir esse lugar para o corpo se reunir, que é a igreja. Então, quando alguém aluga um salão, né, para a igreja, aquele lugar, Deus passa a considerar aquele lugar como santuário, aonde a igreja dele vai se reunir. Então a presença de Deus vai fazer parte daquele lugar, né? Porque aquele lugar se torna um lugar consagrado a Deus, porque Deus sabe que é ali que a igreja vai se reunir para adorar, né, o nome dele. Então, a igreja em si, ela não pode ter outra finalidade a não ser para ser um lugar de adoração a Deus. Então, se tem uma coisa que Deus abomina, é a pessoa usar a igreja para outra coisa, principalmente meio comercial. Por exemplo, vamos supor que no lugar à noite funciona como igreja, e de dia funciona como uma oficina mecânica. Vou dar um exemplo. Não vai dar certo. Por quê? Aquele lugar foi separado para ser igreja, né? Vamos supor que tem um irmão que ele vende os seus produtos. Aí ele leva os seus produtos para a igreja e aproveita, né, dos membros da igreja e oferece o seu produto na igreja. Também não vai dar certo isso. Deus, ele abomina isso. Vamos supor que também às vezes a pessoa ela compra até utensílio evangélico. Porque o que estava sendo vendido no templo aqui, que nós vamos ver, em João capítulo 2, você pode, se você quiser ler a partir do 15, mas eu vou no 16 e no 17. Mas no versículo 15, Jesus ele pegou um chicote, né, e começou a ir para cima daquele povo. Ele virou as mesas dos cambistas, que estavam com dinheiro, colocou os cambistas para fora, os bois para fora, as coisas que estavam ali para ser comercializada para fora, e Jesus ficou indignado. Por quê? Eles estavam usando do templo como lugar de comércio. E é uma coisa que Deus abomina, que às vezes a gente vê muito acontecer no nosso meio. É o que eu falei agora, às vezes a irmãzinha vende cosmético, aí ela quer levar para a igreja para oferecer para os membros. Minha querida irmãzinha, meu amigo, minha amiga, Deus não se agrada disso. Ou às vezes o pregador, ele usa do altar, ele está vendendo um produto,
Aí ele leva para a igreja o produto, ele aproveita no culto, no meio da pregação ou depois da pregação, e vende para o povo, oferece para o povo os seus produtos. Deus não se agrada disso. A igreja não pode ter outra finalidade a não ser lugar de adoração a Deus. A igreja não pode ser feita outra coisa a não ser algo para louvor a Deus. Por quê? Aquele lugar que foi separado para ser igreja, para ser um santuário, aonde a igreja vai se reunir, aquilo lá passa a ser consagrado a Deus. Então, aquilo passa a ser um santuário. Então, nós não podemos fazer outra coisa a não ser, naquele lugar, adorar a Deus. Então, a pessoa não pode fazer da igreja um meio de comércio. Não pode fazer da igreja um meio comercial. Aproveitar dos membros da igreja para vender o seu produto, para oferecer o seu produto, não pode. Isso é contra a Bíblia. E Jesus, isso é contra a Bíblia, melhor dizendo. E Jesus ficou indignado com o povo. Tá? Você vai ver na Bíblia que Jesus, ele simplesmente se revoltou com aquele povo e colocou todo mundo para fora. Aí talvez você me pergunta, mas e quanto a igreja que tem livraria? E quanto a igreja que às vezes oferece livros evangélicos para os seus membros para levantar uma oferta? Aí é diferente, meu amigo e minha amiga. Por que é diferente? Eu vou lhe explicar. Por que Jesus ficou indignado com esse povo? Porque eles estavam usando da igreja para fins lucrativos próprios. Ou seja, vamos supor que eu vou lá numa livraria evangélica e compro uma Bíblia, compro várias Bíblias, e eu vou usar dessas Bíblias para ganhar dinheiro para mim. Aí eu uso dos membros da igreja. Ó irmão, ó irmã, você não quer comprar uma Bíblia? Só que essa Bíblia que eu estou vendendo não é para reverter o dinheiro como oferta para a igreja, mas é, por exemplo, o pregador faz isso, ou pregador ou qualquer outra pessoa faz isso para ele. Foi isso que Jesus ficou indignado. Eles estavam pegando as coisas do templo ou oferecendo coisas que se usavam no templo ou qualquer outra coisa para fazer o seu próprio lucro, para usar o movimento que tinha no templo, para as pessoas que passavam no templo ali, para usar o povo ali para comprar os seus produtos em lucro próprio. Então é isso que Jesus não se agrada. Agora não há problema nenhum a igreja muitas das vezes ter uma livraria e todo o dinheiro que se arrecadar naquela livraria for para fins da própria igreja, ou seja, para ser gasto com despesas da igreja, como oferta, não há problema algum. Isso não é comércio. Apenas a pessoa está fazendo algo para reverter dinheiro para a própria igreja, ou seja, para manter, para manutenção da própria igreja, ou seja, a pessoa não está fazendo isso como fins próprios. Então foi isso que Jesus ficou indignado, que aquelas pessoas estavam fazendo isso para o próprio lucro, para o próprio interesse. Então foi isso que Jesus ficou indignado. Agora, não há problema algum a igreja às vezes fazer um evento para arrecadar uma oferta para manutenção do templo, a igreja fazer uma cantina para arrecadar uma oferta, para manutenção do templo, da igreja. Não há problema algum nisso. Pelo contrário, tem muita gente que faz isso e Deus, abençoa. Agora, o que é errado é a pessoa fazer isso pensando no seu lucro, pensando no seu bolso.
E infelizmente, meu amigo e minha amiga, tem muita gente que faz isso. Tem pastores que faz isso. Que eles pegam coisas por fora e usam dos seus membros, da sua igreja, para oferecer os seus produtos a fim de ter o seu próprio lucro. É isso que Jesus, ele abominou. Foi isso que Jesus abominou. Porque isso é tratado como comércio. Isso é tratado como comércio. Agora, a igreja levantar uma oferta, né? Oferecer um livro para alguém, a pessoa dá uma oferta, né? E oferece um livro para a pessoa, uma cantina que seja, mas é tudo para reverter para a própria igreja, para o próprio templo e manutenção da própria igreja. Deus considera isso como oferta. Então não há problema algum. Agora o problema é quando a pessoa ela tem o próprio interesse. Ela faz isso pensando em seu próprio lucro. Aí sim Jesus ele fica indignado. Ou aquela pessoa que usa a igreja para falar de negócios, né? Usa a igreja para fazer por exemplo, às vezes o camarada, ao mesmo tempo que ele usa a igreja para pregar, vamos dar um exemplo, né? O camarada que é pregador, mas ele trabalha para fora. Às vezes ele usa a igreja para pregar, né? E também usa a igreja para vender o seu produto. Tá errado. Tá errado. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes a igreja, ele usa a igreja para pregar, para fazer a obra de Deus. Vamos supor que esse pregador é um dentista. Vamos dar um exemplo. Ele usa a igreja para pregar à noite e durante o dia a igreja é um consultório. Deus não se agrada disso. Tá? Deus não se agrada disso. Se o lugar é igreja, tem que ser igreja. Não pode ter outra finalidade a não ser igreja. Ou é uma coisa ou é outra. Tá certo? Ou ele usar dos cultos, né? Por exemplo, vamos supor que o pregador é um dentista, né? Voltando ao exemplo do dentista. Aí, né, depois da mensagem ele fala: ó, fulano de tal, eu sou dentista, viu? Quem precisar do meu serviço, né, eu vou oferecer aqui, eu vou fazer aqui o meu serviço, tá? Eu te dou consulta aqui mesmo na igreja, eu reservei um lugar aqui para te consultar, né? Não pode. Não pode. Não pode. Tá certo? Não pode. Agora, se ele quiser falar, por exemplo, eu sou dentista, qualquer hora visita o meu consultório lá, aí pode, porque ele não está trabalhando na igreja, ele tem o consultório dele, ele só está anunciando que ele tem o consultório dele, então não há problema algum nisso. Agora, ele não pode fazer tudo no mesmo ambiente. Ao mesmo tempo que usa a igreja para pregar, usa a igreja para vender os seus produtos, para fazer suas consultas, né, para fazer o seu serviço. Não. Jesus abomina isso. Tá? Olha o que ele diz, ó. Olha o que ele diz lá em João, capítulo 2, o versos 16, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó. E dizia aos que vendiam pombos. Olha só, eles estavam vendendo coisas que se usava no templo, até para fazer ofertas de sacrifício, né? É o caso da Bíblia que eu disse agora. Às vezes a pessoa compra um monte de Bíblia, em vez dela passar para os membros para reverter o dinheiro para a manutenção do templo, não, ela passa para os membros para reverter para seu próprio lucro e usa dos membros da igreja para vender. Jesus é contra, tá? Versículo 16, vou repetir. E disse aos que vendiam pombos:
tirai-o essas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de venda. Alguma Bíblia, nas Bíblias mais antigas está, não façais da casa de meu pai casas de negócios. No Evangelho de Lucas, Jesus fala o seguinte, que a minha casa será chamada casa de oração, não de covil de ladrões e salteadores. Jesus falou isso, tá? Tá lá em Lucas, ó. Se você quiser ler depois, Lucas 19, verso 45 e 46, tá? Tá lá. Aí no versículo 17, continuando em João 2, diz assim, ó. E os seus discípulos lembraram-se da palavra que foi dita, o zelo da tua casa me devora, ou seja, o cuidado. Foi o salmista que disse isso. Então, meu amigo e minha amiga, a igreja, ela não pode ter outra finalidade a não ser cultuar a Deus. Igreja não pode ser lugar de comércio. Igreja não pode ser lugar de falar de negócios, de vender produtos, vender cosméticos, vender qualquer que seja a coisa. Igreja tem que ser lugar para cultuar Deus. Tá certo? O único dinheiro que tem que ser levantado ali na igreja tem que ser para a manutenção do próprio templo, que a Bíblia chama de oferta. Mais nada. Então a finalidade da igreja é cultuar a Deus. É um lugar sagrado, é um lugar consagrado, santificado para a presença de Deus. É claro que a presença de Deus, preste atenção, ela não vai habitar em parede. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas o que eu quero que você entenda? Por que Deus vai estar ali? Porque o corpo da igreja vai se reunir, os membros vão se reunir ali. Então, automaticamente, a presença de Deus vai estar ali. Agora, quando a igreja mudar de salão para outro lugar, e aquele lugar deixar de ser igreja, aí a presença de Deus vai acompanhar aonde a igreja for. Agora, enquanto aquele salão estiver alugado para a igreja, ou o salão foi comprado para a igreja, então ali tem que ser igreja. Não pode ser outra coisa. Tá bom? Fique aí com essa mensagem, é o nosso tema de hoje, o comércio na igreja, tá? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.